A gente também agradece muito. Começa já aqui a nossa conversa dando boa noite primeiro, né? E agradecendo muito a Jaqueline, a Multiarte, Bia, Vitor, Max. Eu devo dizer que é um prazer assim ter acompanhado parte desse processo que Jaqueline mostrou, com curadorias, com palestras, ou apenas como ouvinte ou como espectador. Foi super importante para mim, para minha formação, para o meu conhecimento com relação à arte no Ceará. E isso, obviamente, foi se desdobrando em vários projetos, em vários diálogos. Esse recente sobre os anos 80, a gente também mostrou uma parte da coleção, Eduardo, Zé, vários artistas daqui, os Eduardos, né? E é isso, a gente está aqui com muito prazer para mais um projeto. E a nossa proposta, a gente combinou de apresentar umas imagens, porque obviamente o que a gente tem como troca, né, de certa maneira como profissão e também como prazer, ainda bem, né, uma profissão que a gente pode juntar as duas coisas, é essa extensão de tempo, de convivência e ao mesmo tempo dessa conexão de lidar com a ideia de um artista e de um curador, nós até estávamos conversando isso com o Vitor, Bia, com a Jaque, que é algo um pouco recente na história da arte, né, de você ter essa figura do curador em diálogo constante com o artista, e ao mesmo tempo é recente na história da arte brasileira, porque na verdade isso também foi estimulado justamente pelo ensino, pela pesquisa, pelas pós-graduações. E estou dizendo isso para explicar a vocês como eu tive contato com o Efraim, fazendo uma pós-graduação no Rio, um doutorado em arte. Eu fiz um mestrado em arte sobre o Nordeste, de certo modo, o modernismo nordestino, e mais especificamente em Salvador. Estudei o Caribé no mestrado. Então, para mim, esse trânsito entre o moderno e o contemporâneo, entre arte no século XIX, ou no século XXI, ou no século XVII, é um trânsito para mim muito confortável, né? De certo modo, eu não precisei, nesse sentido, me fixar, né? Não somente em arte contemporânea, ainda que essa seja a minha pesquisa mais intensa. Também nas minhas atividades de professor, qualquer professor sabe da possibilidade e da necessidade que a gente tem de lidar com um tempo estendido. Então, isso para mim nunca foi complicado nem problemático, até porque comecei estudando arte moderna brasileira. E aí, essa atividade de curadoria, ela vai surgindo aos poucos na minha carreira, né? Então, em 2003, eu fiz uma curadoria onde o Efraim já estava como artista, e no processo de doutorado eu fui entrevistar o Efraim porque eu estudava a ideia da brasilidade na arte contemporânea, um assunto tão importante para a arte moderna, né? Identidade nacional, a Semana de 22, a gente sabe o quanto esse período teve isso como uma tarefa, um programa, até mesmo um programa político com as secretarias de cultura, com o IFAM, com a Secretaria de Patrimônio, na época se chamava ISFAM, e dessa vontade de construir o que é o Brasil, o que é o Nordeste, o que é a Bahia, o que é o Ceará. Então, esse processo todo me incentivou no mestrado a estender a pesquisa para a arte contemporânea. Em princípio, isso não deveria, não era tão óbvio, né? Lá no Rio principalmente, porque há uma geração em torno da Universidade da PUC, né, que estudou muito mais a arte abstrata, a arte geométrica e construtiva, do que propriamente o Brasil, né, e muito menos ainda as características locais desse Brasil. Então, com isso eu conheci o Efraim. A gente brinca hoje, lembrando desse primeiro momento, eu visitei o ateliê dele já querendo toda a conexão, vem do Ceará, trabalha com madeira,
estava tudo certinho para eu fazer o meu capítulo, e ele, obviamente, me desconstruiu porque ele estava assistindo, eu gosto de dizer sempre isso, um vídeo da Bjork. E aí eu disse, o que que eu faço agora, né? Estava aqui esperando tudo encaixado, e aí, obviamente, esse foi um ensinamento, e a gente foi trocando muitas informações a partir disso, justamente por essa possibilidade de você situar o artista naquele momento, né? E não ter o artista já com uma moldura pronta para a gente colocar num lugar específico. E a partir disso também, historicamente, no Rio, mais especificamente, a gente começa a ter os estímulos aos editais, né? Você pode, assim como aqui, né, no BNB, onde eu também submeti projetos aos editais, e sempre que fui aprovado via edital. Então, como com a Brígida, a Jaque até teve ali no arquivo Dupla Herança, foi uma exposição que eu fiz aqui em 2006, então também já tem praticamente 10 anos de contato aqui. Também tratando da ideia da herança construtiva e popular dentro da produção do Delson Uchoa, um artista de Alagoas, o Martinho Patrício da Paraíba e o Roberto Lúcio de Pernambuco. Então, naquele momento eu já iniciava um pouco a ideia da curadoria, e essa carreira então foi se desenvolvendo. E sempre acompanhando o Efraim e a gente trocando informações com relação aos projetos e às ideias, né? E essa exposição que inaugura amanhã, né, como já comentou, é uma exposição um pouco de, no mínimo, 10 anos nessa convivência, mais de 10 anos de convivência, onde a gente vai lidando conceitualmente com as ideias. Por isso a gente tem aqui uma apresentação para propor a vocês, de mostrar um pouco de imagens de bastidor, né, de certo modo, e ao mesmo tempo como é que essas ideias e esses conceitos lidam, né, de modo mais específico com a produção do artista, e ao mesmo tempo o enfrentamento, que aí é uma parte onde eu também entro, que é o enfrentamento do espaço, né? Nós dois hoje em dia damos aula no Parque Lage, lendo portfólios de artistas, discutindo portfólios de artistas, e quando a gente vai dando aula e dando muita informação, a pergunta sempre vem, é a mesma de todo o período, mas a gente precisa saber disso tudo para fazer um pequeno trabalho de arte, ou para ter lá quero mais ficar no meu ateliê, não quero ficar... E a gente diz que sim, sempre que sim, né? Porque senão também o nosso diálogo não se frutifica ali, né? E os portfólios vão aparecendo, obviamente a gente vai mostrando referências, né? E esse diálogo vai frutificando. Nayana está aqui e já foi nossa aluna lá no Parque Lage, e a gente já viu muitos trabalhos e se meteu muito em alguns trabalhos da Nayana. Dentro disso, a curadoria, então, estou falando isso para chegar nesse ponto, é um diálogo, né? É um diálogo de compreensão, tanto da minha parte quanto da parte do Efraim. Ao mesmo tempo, a gente sabe os limites disso, né? Uma curadoria, ela, na minha opinião, ela é uma atividade de pesquisa. Muita gente hoje, muitas vezes eu recebo propostas indecentes, né, de produção de curadoria diretamente hoje em dia, o que me assusta um pouco, porque eu sempre fui acostumado a transformar as minhas pesquisas em curadoria, e hoje às vezes você tem alguém que te escreve e diz: me disseram que você faz curadoria, né? E o que é muito diferente, o que não... E aí eu respondo dizendo que não é desse modo, agradeço e tal o interesse, mas como um pesquisador, como um professor. A curadoria e a pesquisa, ela para mim, são dois elementos que andam juntos, né? Claro que com a profissionalização da curadoria no Brasil, muitas vezes você tem o cargo curador, que é um cargo que eu nunca assumo como meu, né? E aí você tem que dar conta de um museu ou de qualquer outra instituição, e aí é uma profissão curador, o que é diferente do que a gente faz e sempre fez há 10 anos,
que é esse interesse como um pesquisador, né? E, de certa maneira, um diálogo frutífero, né? Tanto para mim quanto para o artista que está dialogando comigo. A gente já pode começar, né, mostrando um pouco uma primeira, na verdade, uma semente aí do que a gente vai apresentar amanhã, né? Quando a gente se deu conta, né, que já tinha 10 anos de trabalho juntos, nós resolvemos então que a gente ia produzir algumas exposições em lugares onde as oportunidades, né, aparecessem, com esse diálogo aberto, né? E Efraim pode aqui comentar sobre esse primeiro momento, que é um lugar que é o Sesc Santo Amaro, que tem na coleção, né, permanente do Sesc um trabalho do Efraim. Bom, antes de tudo, boa noite. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui, dos amigos de longas datas, dos novos amigos e do público em geral. Agradecer à Multiarte por essa oportunidade, Max, Vitor e Bia, a Jaqueline, do BNB, porque eu acho que é super importante tipo de iniciativa de acontecer a exposição lá e de ter a possibilidade de falar com o público sobre o processo, que eu acho que é uma oportunidade legal e uma troca interessante, porque normalmente a situação de exposição é muito específica, as pessoas vão lá, veem o trabalho e nem sempre tem oportunidade de conhecer o processo e de como acontece o trabalho, né? Como o Marcelo falou, esse trabalho foi um trabalho no Sesc Santo Amaro, em São Paulo. É a primeira vez que esse espaço é utilizado como um espaço expositivo. Na verdade, é uma espécie de aquário de vidro. Tem aquela parede no fundo preta e ele é totalmente de vidro. E aí, quando eu fui convidado para fazer esse trabalho, eu e Marcelo, a gente foi até o local, a gente viu todos os detalhes da arquitetura, do espaço, um pouco da história local. E, na verdade, o trabalho ele é pensado muito especificamente para esse lugar, levando em consideração não só a situação arquitetônica do espaço, como também a história do lugar. Santo Amaro é, coincidentemente, um dos lugares de São Paulo que tem a maior concentração de imigrantes nordestinos. Isso fiquei sabendo nessa pesquisa para pensar sobre o trabalho. Uma outra coisa era essa situação, né, o prédio é praticamente todo transparente, porque esse aquário de vidro, você consegue ver a piscina que está lá, você consegue, pela frente, você vê as pessoas fazendo ginástica, tem outra piscina. O espaço, arquitetonicamente, ele é todo transparente e todo interligado, de uma certa forma, por essa transparência. E aí, pensando um pouco sobre a história do lugar, os imigrantes, o tipo de público que frequenta o lugar e a arquitetura que foi pensado o projeto. Na verdade, a exposição é uma instalação que chama Lavadeirinha, que é um pássaro, que ele é preto e branco, que ele é um pássaro migrante, e eu escolho esse pássaro pelo nome popular dele, pela ideia de labor, de trabalho. As pessoas, os imigrantes nordestinos que vão para São Paulo, na grande maioria, buscando oportunidades de trabalho, então na verdade, o nome traz essas ideias todas. Eu estudei a história do pássaro, ele é migrante, né? Por causa do desmatamento, ele chega até o sul
e é um pássaro que sempre anda em dupla, é sempre um macho e uma fêmea. Eles são diferentes da maioria dos pássaros, que as espécies, o macho e a fêmea são muito distintos, eles são praticamente iguais, são pássaros monogâmicos, e quando a fêmea morre, ou um dos pares morre, é substituído imediatamente por outro. Eles nunca ficam sozinhos, eles são sempre em pares. Em qualquer lugar que tem água, eles aparecem. É uma poça que é constante, eles estão ali, está sempre o casal ali. Então, a ideia de trabalhar com esses pássaros veio em função da história local, da história dos nordestinos, da ideia do labor. E aí eu faço as matrizes em madeira, umburana. Depois eu trabalho com a fundição em São Paulo. Essas matrizes são transformadas em molde, depois metal, e depois vem a policromia. Então, é um pouco o que eu estava falando para o Marcelo, que essa sequência de trabalhos que a gente mostrou, obviamente, é um recorte muito pequeno dentro da minha produção, mas é um pouco para mostrar essa ideia de que o trabalho é uma espécie de pensamento contínuo, que ele vai se desdobrando em vários projetos. Então, eu sempre gosto de pensar nesse tipo de lógica de continuidade de determinadas imagens que são recorrentes no meu trabalho, que elas vão e voltam de acordo com os interesses que eu tenho naquele momento. Pode voltar uma imagem como, por exemplo, a imagem dos beija-flores, que é bastante recorrente no meu trabalho. E agora eu refaço esses beija-flores que tem na exposição do BNB em bronze, tem a história da policromia, tem uma tinta especial que ela, de uma certa forma, mimetiza a cor do beija-flor, né, que é aquela que é enridescente, que é uma cor que, na verdade, é comum, é uma cor prismática, a pena é como se fosse um fio óptico que recebe a luz, e tanto é quando você vê o beija-flor no escuro, ele não tem cor. A cor dele depende da luz. Então, essas observações que eu faço sobre essas imagens que vão potencializando ideias para trabalhos. A gente vai tentar exibir um trechinho de um vídeo que foi feito lá no SESC, lá no SESC, né, onde a gente estava aqui no processo da curadoria e da montagem da exposição. E aí o rapaz fazia as questões, a gente ia junto discutindo, né? Aí está o Efraim pintando os pássaros lá no local. Essa é uma produção que a gente foi fazendo, né, lá também. Especiais, e que eu escolhi esse pássaro exatamente por essas características da história do pássaro, das mitologias em torno dele. Aqui é um lugar, quando a gente veio na primeira visita, a gente percebeu que essa história dessa situação espacial meio aquário, assim, né? Aí tem a piscina, tem, né, a presença da água, tem a história de Santo Amaro, que recebe os imigrantes nordestinos. Esse pássaro, na verdade, ele, de uma certa maneira, ele é também um pássaro que vai emigrar, né? Ele é originalmente do Nordeste. Por causa do desmatamento, ele vai migrando. E ele tem essa relação com a água que eles têm esse nome popular, porque eles fazem uma espécie de gesto mimético de uma mulher lavando o corpo. Porque quando eles chegam na água, eles molham as patas e eles fazem assim, como se estivessem lavando o corpo. Esse é um
projeto onde, por exemplo, as formas, o bronze, a fundição é daqui, e aí a gente calculou, né, como é que poderia acontecer para essa produção ser feita no local, né, porque aí o acompanhamento era mais direto, mais próximo. Mas, como o Efraim estava dizendo, também uma característica que faz com que a gente produza aqui é essa condição de ter um trabalho especial para a sala, né? Quando fizeram o convite para que a gente fizesse a exposição, é uma exposição que inaugura um espaço também, né? Quer dizer, o espaço já existia, mas tinha outros usos. Então, agora a galeria, segundo a própria direção do SESC, vai ser estimulada para ocupações de exposição de arte e, ao mesmo tempo, para essa relação com os trabalhos do acervo, que são ocupações na arquitetura, nos ambientes do SESC. Então, a produção ela é feita aqui também por conta dessa condição, da natureza desse trabalho, né? Que é um trabalho produzido a partir dessa observação do Efraim, nessa visita que a gente fez, e aí não tinha como também agir de outro modo. Uma coisa logo para a gente comentar, né, a partir dessas imagens, é essa condição dialógica aí, né, ou dialética até. Quando se traz, então, a gente combinou de estimular essa discussão da possibilidade de realizar uma curadoria ou trazer uns conceitos, né? E aí a minha impressão, logo inicial, quando a gente se conheceu, foi sobre um trabalho que o Efraim fez, onde ele colocou em torno de 30 beija-flores, né, num voo, 70 beija-flores, num voo direto numa galeria em Portugal. E não tinha mais nada na exposição, era esse trabalho dialogando diretamente com a arquitetura. E essa característica, como vocês viram no projeto do SESC, como vocês vão ver amanhã no BNB, sempre foi uma característica do trabalho do Efraim e, para mim, é uma característica fundamental para a gente pontuar esse trabalho escultórico diante da compreensão da escultura no sentido mais tradicional, né? O diálogo com as bases, como vocês viram ali, uma base que se estende por todo o espaço expositivo, uma outra que é totêmica e é mais comprida, é mais alta. Então, esse é o trabalho onde, na verdade, o nosso diálogo pode mais acontecer, né? Porque, na verdade, é muito diferente você ter obras já prontas e onde você coloca em qualquer base, ou onde você pendura numa situação mais convencional, e um projeto como esse. Na verdade, a gente tem aqui, está fazendo isso, né, desde o ano passado, é justamente respondendo a esse estímulo de produzir obras e pensar o espaço específico, né? O André, que está aqui, nos acompanhou na arquitetura disso, no desenho das bases. Nesse trabalho, também, o André também vem sempre junto com a gente na questão espacial, assim, a gente trabalha nesse diálogo, assim, né? Então, acho importante entender que um trabalho de um artista também, ele pode ter todos esses, né, a arquitetura, o curador, a luz, questões sociais, eu acho que está tudo, de uma certa maneira, interligado, e pensar o trabalho de um modo muito mais global, assim, mais amplo. Exatamente, e ao mesmo tempo saber que essa possibilidade de ampliação, né, nos dá tarefas também, né, porque você também vai ter ali que lidar, de certa maneira, com certas radicalidades, como essa
de construir bases, de colocar alturas diferentes. E logo no início, como eu estava dizendo, essa observação desse trabalho dos beija-flores me impactou bastante, né, desde o início, e me fez correr um pouco atrás do modo específico do Efraim trabalhar e do Efraim também lidar com os espaços, né? E aqui duas características já são sentidas aqui nessa exposição, né? Uma delas é a ideia do autorretrato, que vocês viram e veem lá atrás, né? Uma escultura em madeira que é um autorretrato, e a outra essa possibilidade do que também é convencionalmente chamado na produção do Efraim desse bestiário, né? Desse lugar dos animais, né? Onde ele vai observar as cenas que são cenas particulares, né? São cenas, ele também já fez uma exposição com essa ideia, como se fossem cenas de quintal, né? Como uma cena da casa, como uma cena de uma observação. E não é à toa que ele chega no Sesc e olha a piscina, a lavadeirinha é um pássaro característico das piscinas, né? Que eles vêm se aproximar das piscinas, e ao mesmo tempo a gente não negou aquele espaço expositivo. A gente podia ter pedido paredes brancas, né, para fechar. Pelo contrário, tinha uma cortina, no final a gente tirou a cortina, a gente deixou o espaço totalmente transparente, porque interessava que o espectador tivesse essa visão da transparência e das camadas de acontecimentos arquitetônicos e acontecimentos mesmo, desde as pessoas, as velhinhas fazendo hidroginástica, a piscina, outra que as pessoas fazendo natação, uma quadra de esportes, todas essas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e um espaço, na verdade, quando a gente pensou sobre essa base, eu falei para o André que eu queria uma coisa que tivesse uma certa suspensão, que tirasse um pouco o trabalho do plano do chão, né? E aí é uma base modular que tem um sistema vazado embaixo que realmente gera essa sensação de suspensão e dá uma certa leveza, não fica uma coisa pesada e tal. E as pessoas andavam pela lateral e elas podiam ver o trabalho através do vidro. Quando a galeria estava fechada, você tinha uma visão. Quando você entrava na escada, você tinha um ângulo de baixo. Então, era super legal essa situação espacial e de como o espectador podia ter vários tipos de pontos de vista em relação ao trabalho, né? Aí aqui a gente já pode avançar. Como eu disse, são dois conceitos, pelo menos, né? Essa ideia do bestiário e do autorretrato, já para um projeto que o Efraim fez numa galeria em Nova York. Que, na verdade, é anterior a essa exposição. É anterior. É um pouco assim, na verdade, o trabalho dos Galo de Campina, Cabeça Vermelha, seja lá o que for, porque em cada lugar eles vão mudando de nome. O trabalho que está no BNB, essa instalação grande dos Galos de Campina, ela acontece paralela a essa exposição de Nova York. Na verdade, é uma galeria que eu participei de uma coletiva, aí passou um tempo, eu logo em seguida eu ia fazer uma individual, eu passei quase 4 anos para fazer esse projeto individual. Então, as ideias também foram mudando de acordo. E o que eu acho interessante nesse trabalho, que é uma espécie de desdobramento do trabalho da Bienal de São Paulo, né, que eu apresentei, que tinha essa história dos autorretratos em posições diferentes e tinha essa relação com a base. E tinha as aquarelas atrás, nas paredes, e elas eram deslocadas do centro, eram sempre em pares, e as aquarelas repetiam a imagem da escultura. E o que é interessante é que, na verdade, esse trabalho ele é feito a partir da minha experiência na Bienal de São Paulo, que era as fotos que as pessoas me mandavam. Eu recebi milhares de fotos
de pessoas eles mandavam fotos, ou outras eu localizava na internet, de como as pessoas se portavam em relação ao trabalho, de fazer pose, de tirar fotos, as crianças, dessa história da relação da escala, né, e de como as pessoas se comportam diante de uma representação de uma figura humana. E aí eu fiz essa exposição, pelo menos essa sala, porque na verdade é uma galeria grande no Chelsea, e essa era a sala mais monumental, e depois tinha uma antessala com outros trabalhos bem diferentes desses, e era um pouco da relação do espectador. Então, o start para esse trabalho foi a participação na Bienal e a reação do espectador diante do trabalho na Bienal, de como eles se comportavam. E eu faço uma série de trabalhos que eu vou colocando bases distintas e posicionamentos que são sempre posições de espectador. E assim, olhando para cima, olhando para baixo, com as mãos para trás, que são todas as poses mais tradicionais de um espectador de uma exposição. Então tinha esse jogo meio de espelhos entre o espectador e a exposição. Aqui também a gente pode observar, como a gente tinha dito antes, que essa consciência do espaço, então, é inevitável como um enfrentamento, particularmente da produção do Efraim, né? Não interessa apenas a produção escultórica individual. Por eu trabalhar com essa escala de trabalho, assim, é muito engraçado sempre a reação das pessoas que não conhecem muito as exposições. A minha primeira exposição individual que eu fiz em Portugal, por exemplo, eu cheguei no aeroporto, o galerista estava me esperando e eu ia levar os trabalhos, e eu cheguei com uma mala, só uma mala, e ele ficou olhando assim, ele ficou pensando, mas ele não ia trazer os trabalhos? Porque me imaginou, a mala só tem as roupas, mas onde estão os trabalhos, né? Aí eu chego, aí eu abro a mala, pego várias caixinhas assim, aí chego e ocupo toda a galeria com 4 trabalhos, e ele falou que ele ficou super impressionado. Apesar dele me convidar, porque ele conheceu o trabalho, mas tem sempre essa... Eu sempre sou muito pontual, o Marcelo sabe disso. Quando eu chego, eu tenho todo esse pré-contato com o espaço e as decisões vão sendo tomadas de acordo com as características do espaço e dos conceitos que eu quero trabalhar. E quando eu chego na galeria, eu sei exatamente onde eu vou colocar todos os trabalhos. A coisa está muito fechado. E eu entendo o espaço como um espaço ativo, não é simplesmente um espaço branco, é um branco que traz muitos significados, que traz silêncio, que traz a ideia de introspecção, que é como se você entrasse num ambiente em que aquele branco cria uma situação climática para o trabalho existir. E o trabalho potencializa o vazio da galeria. E é sempre um pouco difícil das pessoas que trabalham comigo, que estão começando, deles entenderem exatamente, mas como é isso, que ela vai ocupar uma galeria gigantesca com um trabalho, e é muito engraçado, e isso se repete na minha história muitas vezes. Aqui eu penso nisso porque também essa exposição de Nova York, ela durou muito tempo para ser feita, porque eles queriam saber absolutamente tudo que eu ia fazer. Eu nunca trabalhei com uma coisa tão rígida assim de saber exatamente os trabalhos, os tamanhos, não sei o quê. E eu não sabia. Eu tenho umas ideias sobre esse trabalho e eu posso mudar. E foi passando o tempo e foi super legal a relação com os montadores, que a maioria são estudantes, são artistas em formação, né? E eles diziam para mim, essa é a exposição mais legal que aconteceu nessa galeria,
Porque você chegou, você tinha todas as ideias, você sabia o que era e você ocupou o espaço de uma maneira delicada, precisa e eficiente. Então, é um pouco... porque tem que entender essa característica do trabalho e a importância que é os vazios, né? Além essa ideia, né, a gente retoma agora na exposição, e é muito também importante isso que o Efraim está dizendo para a compreensão do trabalho dele, que é essa evitar evitar a surpresa, evitar o desenho na hora, que em alguns artistas isso é a base do trabalho, né? Sei lá, você pega um Barrio, um artista que vai e quebra na hora e não tem a altura. E o trabalho do Efraim é exatamente o contrário disso, porque a galeria já está presente desde o primeiro pensamento. O espaço já está presente antes de tudo, né? Não é o trabalho independente, nem é ele chegando e tendo ideias e fazendo e criando situações. Uma coisa que eu também fui... A gente vai aprendendo muito de montagem também, de exposição com os artistas. Dentro desse nosso diálogo, então, que é o que a gente vai apresentar amanhã, a gente trouxe aqui poucas imagens, não do BNB, da exposição que a gente apresentou no Paço Imperial, que já tinha essa ideia, né, de trazer, o BNB nos ajudou desde o Paço, retomar, então, esse nosso diálogo com o título do primeiro texto que eu escrevi sobre o Efraim, que se chamava Uma Pausa em Pleno Voo, que é um texto de 2003. Eu escrevi o texto para uma galeria em Belo Horizonte, né, onde você ia fazer, lá fez uma exposição. A galeria não existe mais, a gente continua, né? Então já é um bom sinal. Uma pausa em pleno voo, então, é essa observação que eu tive desse impacto de ver um artista interessado nesses momentos onde o beija-flor fica parado no ar, né? E a pausa em pleno voo também pode ser usada como metáfora para outros vários interesses que o Efraim tem em outros trabalhos, como o da lágrima, a ideia do êxtase, né, no momento religioso até, né, como do êxtase de Santa Teresa, alguns ícones, algumas imagens que o Efraim trabalha. Eu chamei o texto na época de Uma Pausa em Pleno Voo, também com esse impacto, né, do voo dos beija-flores, mas ao mesmo tempo tentando entender o artista que vai se interessar por elementos que são, na verdade, muito corriqueiros, como isso, insetos, elementos da natureza, abelhas, mariposas, coisas que são literalmente que estão nos nossos quintais, e que o Efraim vai lá e assertivamente tem aquilo como um interesse, ao mesmo tempo, para um pesquisador, como um conceito, que a gente vai em busca de referências para o entendimento. Aqui a gente pode comentar um pouco, né? Esse é um dos trabalhos que o Efraim faz em Portugal. Esse é um dos trabalhos que eu fiz em Portugal, na faiança Bordalo Pinheiro, que é um cara de 1800, que ele cria uma espécie de cerâmica realista, que na época ele cria essa espécie de movimento realista na cerâmica, ele desenvolve uma técnica especial para isso, e existe até hoje, e é muito conhecido principalmente pelos utensílios domésticos em Portugal. Todo mundo conhece a imagem da andorinha, né, que a imagem da andorinha, aquelas andorinhas de porcelana que as pessoas colocam na varanda. Na verdade, é uma espécie de símbolo de identidade portuguesa. Quando você vê aquela andorinha na casa, certamente é de uma família portuguesa. O Bordalo Pinheiro que criou essa imagem da andorinha, que vira uma espécie de ícone de identidade portuguesa. E os utensílios, né, que ele faz, que tem
as travessas de couve, peixe, folha, do Bordalo Pinheiro, que durante muito tempo, por ser muito popular, muito barato, as pessoas tinham vergonha daquilo, porque era associado a um nível social, né, a pessoas pobres que tinham aquilo, e depois, por o empenho de um grupo de museólogos e pessoas interessadas na obra do Bordalo Pinheiro, que sabia que não era só os utensílios domésticos, também tinha uma obra por trás disso muito potente. Eles conseguiram, então, retomar a fábrica, e um grupo comprou essa fábrica e tal. E aí eles fizeram inicialmente um projeto que era com artistas portugueses, e depois, nos anos seguintes, eles convidaram um grupo de artistas brasileiros para fazer um projeto que era o seguinte: a gente ia para lá, para Caldas da Rainha, que é onde tem a fábrica até hoje, e a gente tinha o luxo de ter os moldes e da gente poder utilizar as peças originais do Bordalo, porque é um trabalho que é muito específico. Por exemplo, aqui na imagem é uma imagem de um ângulo meio muito estranho. Tem aquela abelhinha, tem um escaravelo, tem as mariposas. A abelha é um girassol, uma flor de girassol, no meio dessa flor tem essa abelha. Então eu fui nas peças do Bordalo e eu fui pegando coisas, detalhes muito pequenos. E assim, e o que é legal é porque, como é uma produção muito artesanal, todas essas coisas são feitas separadamente. Então, assim, a asa da abelha é separadinha do corpo, as patas são separadas, e tem uma equipe de técnicos que vão montando e depois vai para o forno e tal. Então, assim, do Bordalo você tinha fragmentos de coisas que você podia, a partir desses fragmentos, fazer uma nova peça. E eu era engraçado porque assim, a gente ia para lá, passava 15 dias num esquema mais ou menos de residência. Obviamente não eram os 15 de vez, eram grupos. Fui eu, Érica Verzutti, Tiago Carneiro da Cunha e a Isabela Capeto, porque eles convidam por vez um designer de moda também. Aí a gente foi esse grupo e tal. E é engraçado porque é um programa de residência que é muito comum hoje em dia, as residências artísticas. E é, a princípio, uma ideia que era você chegar no lugar e, através do contato com aquele material, desenvolver uma peça. Os caras iam pegar você no aeroporto, estava dentro do carro, e eles diziam: então, você já pensou o que você vai fazer? E era muito estranho, porque, mas eu nem vi, como é que eu já sei o que eu vou fazer? Não, mas você não pesquisou? Não, mas a ideia da residência é exatamente o contrário, né? E eu fiquei muito tempo para decidir o que eu ia fazer, e eles iam ficando muito nervosos com a questão da produção, e eu atravessava um parque até o ateliê. E, atravessando um parque, um dia eu achei um galho no chão. Aí eu peguei o galho, aí levei para os técnicos de moldagem, eu seccionei o galho em vários pedaços e remontei, e junto com os caras da moldagem a gente fez essa configuração aí, e aí eu fui escolhendo a abelhinha, o escaravelo. E era legal porque quando a gente pegava uma coisa muito antiga da produção, eles tinham que restaurar o molde. Então, alguns desses, o molde estava completamente danificado e eles restauraram e tal. E as mariposas, na verdade, eu fiz, porque eu queria que tivesse alguma coisa que fosse muito característica do meu trabalho, de criar mesmo esse diálogo com a história do Bordalo, mas que ao mesmo tempo fosse um Bordalo, mas que fosse eu também, né? Então, aí eu fiz as mariposas e tal. Mas, obviamente, que olhando a técnica e o modo de fazer
do bordalo é que eu fiz essas mariposas. E depois que eu fiz a pintura toda. Foram várias sessões de pintura, porque é sempre decepcionante o resultado. A gente sempre imagina uma coisa, mas é uma tinta que vai para o forno e depois muda completamente. A gente tem as provas lá da tinta, mas nunca é igual. E você tem sempre uma imagem na cabeça que nunca é o final. E o acaso também é super legal, né? A surpresa. E eu mudei e a última coisa que eu coloquei nessa peça foram esses musgos, porque eles têm uma técnica super legal, que eles pegam uma peneirinha de metal, dessas de chá pequena, eles pressionam a argila, porque isso é do bordado, eles pressionam a argila nessa peneira, aí sai aqueles fiozinhos, e aí eles retiram e colocam e fazem os musgos. E aí eu gostei dessa, né, e é muito realista, né, quando pessoalmente, porque aqui a foto é muito escura, mas quando você vê, parece mesmo um galho com musgo. Então, eu estou falando sobre isso porque também já tive outras experiências de residência em Tóquio, por exemplo, e tal, e de como, para mim, é sempre importante criar um diálogo com o local, mas ao mesmo tempo sou eu. Então é criar um pouco essa espécie de interseção entre eu e as novas coisas que vão aparecendo. Na exposição a gente tem também uma série de aquarelas, né? Onde o Efraim mostra exatamente essa, já que é uma pausa em pleno voo, é uma pesquisa em torno da ideia do pouso, né? De como a sensação do pássaro, das asas e tal, em torno da ideia de pouso. Eu acho sempre que esse trabalho tem muito a ver com o dos tecidos, um trabalho que ele vai produzir, onde ele vai colocando camadas de cores, né? E eu acho muito interessante também o modo de agir na borda do trabalho, porque é como se o trabalho tivesse saído de registro, né? Como se você tivesse quase que errado a cor e, ao mesmo tempo, de propósito, na característica da aquarela, essa cor mais caiada, mais transparente, onde você vê as camadas subsequentes. Uma questão importante que, para mim, né, e para a minha pesquisa, contribuiu bastante, era também a condição sequencial do trabalho. De certa maneira, a gente pode ter relações variadas aí nessa observação. Num momento, né, num dos textos que escrevi sobre o Efraim, eu dizia quase também da ideia do cinema, do frame a frame, né, do quadro a quadro, porque já que eu estou ali na tentativa de capturar um movimento, e esse movimento apenas na tecnologia, talvez no filme eu conseguisse, o que fazer com o movimento num desenho, né? A história da arte lidou com isso no futurismo. O futurismo, por exemplo, na ideia da industrialização, o futurismo, uma escola que surgiu na Itália, eles eram muito interessados pelo movimento. Eles chegavam a dizer que um automóvel era mais belo do que uma estátua grega, né, da Vitória de Samotrácia. E, ao mesmo tempo, de outro modo, isso nos chega, né? Eu posso dizer, suando, né, a camisa, é fazer essas relações, a própria condição do movimento, que o futurismo nos deu como uma espécie de herança, né? Essa ideia, então, de você conseguir capturar um pássaro, né, no ar. Como fazer isso se eu estou lidando com uma arte estática, né, com algo que está parado ali na sua frente? E o Efraim lida, então, com essa possibilidade da sequencialidade dos trabalhos. Também uma outra questão, né, que vai acontecer é você entender que, na verdade, o trabalho são 6 trabalhos. Não é apenas a unidade do trabalho que o define, né? Então, isso é também uma postura que, em algum momento, tenha que ser radical, né, na hora de você compreender que, na verdade, é um conjunto de aquarelas. Em alguns momentos, não,
mas em outros momentos você entender que um trabalho é constituído de 6 unidades, por exemplo, né? E isso é fundamental para a gente entender conceitualmente como é que esse artista então vai lá e consegue fazer a pausa em pleno voo, né? Uma das questões é essa, a sequencialidade do movimento. Aqui a gente vê bastante isso, né? Também esculturas policromadas de bronze. A sequência dos beija-flores, como Efraim falou, a iridescência. Uma coisa que eu queria comentar, que é importante historicamente, é sobre a policromia e a escultura. Porque antes, muitas vezes, isso não era... ainda que, por exemplo, as esculturas gregas fossem policromadas, nos chegou a ideia, e a gente está vendo um ascânio ali na parede, foi inevitável, né, olhar uma escultura branca perto da ideia da policromia, nos chegou a ideia desse branco da antiguidade, como se a condição quase que inicial da arte fosse uma condição da estatuária grega branca, né? E a gente sabe, estudando, que na verdade não era branca. Então, aquilo era policromado, como o Egito, quando a gente vai nos museus, a gente vê o Egito policromado, né? Para o Brasil, quando a gente começou a discutir arte contemporânea, a ideia da policromia não era muito bem aceita. Ou você acreditava, na verdade, de um material, então você exibia um Amílcar de Castro, por exemplo, né? Vai exibir o metal como ele é. Se enferrujar, enferrujou. É a vida, quase que, entre aspas, verdadeira de um material. E a policromia, ela teve, historicamente para nós, uma outra vertente, que é a vertente da cultura popular. Então, também houve, né? Vamos acreditar que houve, né? Eu diria que há ainda um pouco. Mas houve um momento onde a policromia, na escultura que eu estou dizendo, ela passava por um certo preconceito. Uma escultura toda pintada, parecia que você estava fazendo o trabalho de um artesão e não de um artista contemporâneo, né? E a década de 50 foi muito radical nessa condição. Claro que a gente foi tendo lições com Franz Wassmann, né? Um artista que sempre lidava com a ideia da escultura colorida, né? Pintada, e ao mesmo tempo eu já comentei isso com Efraim, eu acho que no momento também a escultura inglesa, por exemplo, foi fundamental, porque ela trazia essa condição da policromia com vários artistas, e nós, em algum momento, a gente fez esse encontro, né? Quase como se a gente fizéssemos as pazes com a ideia da policromia, e acho corajoso aqui observar no trabalho do Efraim essa condição, porque no momento que você lida com a cor, você também lida com a imagem, você não lida só com a estrutura da escultura, né? E a cor vai caracterizar aquela escultura, dando situações, a cor dos olhos, a cor da plumagem e tal, né? E isso para, por exemplo, uma década de 50 muito radical no Brasil, incrivelmente criativa e revolucionária, e eles tiveram que fazer isso, essa policromia, porque a escultura não podia ser uma imagem, ela tinha que ser uma estrutura, como uma arquitetura moderna, como um prédio do Niemeyer. E logo depois, a Jacques mostrou a Tropicália, você invade a década de 60 com o tropicalismo, que aí traz toda a cor de volta para muitas obras de arte brasileiras, né? Especificamente com os tecidos de chita do Hélio Oiticica. Então é muito interessante a gente perceber, por exemplo, a relação e essa aceitação da policromia e da escultura em vários artistas hoje, e o Efraim aqui é um deles que vai saber dosar e equilibrar essas relações. Eu fui trazendo também para a gente não se estender tanto, né? Já que a gente ia fazer essa fala, o artista e o curador, um pouquinho, né, minimamente, o modo como eu invado ali conceitualmente o trabalho. Aqui são trechos pequenos do texto que está lá na exposição, né?
Aqui eu comento a força desses intervalos. É inevitável a gente perceber, como o Efraim mesmo disse, esses intervalos, o branco, né, a ocupação da galeria deixando esses brancos, né, como se fossem espaços negativos, ou seja, um espaço onde não haveria um acontecimento. Você olha a pintura e ela é o acontecimento, e nesse caso você tem que olhar a escultura e a parede. Você não apenas vai fazer uma relação direta com a peça, né? E, ao mesmo tempo, é nesse desenho, né, porque é também uma atividade de desenho, né, de você lidar com pontuações, equilibrar e colocar em alturas e em situações distintas, é nesse momento que a arte, neste caso, vai exibir a sua potência, né? As esculturas, então, elas dialogam com o que está fora da própria ideia da escultura. A parede vai ter a condição fundamental de ser a sustentação do trabalho. Então, o trabalho tem na parede esse diálogo direto. É muito importante, eu digo sempre isso para os meus alunos, quando a gente vai observar a escultura, observar como o artista lida com estas relações, com um cabo de aço, com um parafuso, se ele aceita, se ele não aceita aquela condição na peça. O Amilcar de Castro, por exemplo, como a gente estava dizendo, ele não aceitava nenhum subterfúgio, não podia ter nenhum pezinho, nenhum parafuso, porque ele acreditava que a escultura tinha que ficar plena, né, nessa condição. Eu diria que, de certo modo, nessa escultura, também o Efraim não aceita esses subterfúgios, porque a própria peça e a parte do bico do beija-flor é que vai fazer a sustentação de todo o peso do trabalho, né? Então, é muito importante para a gente observar quando a gente dá aula e quando a gente consegue, às vezes, olhar duas imagens muito próximas, e eu sempre digo, presta atenção no modo como esse artista lida com essas relações, desde o parafuso ao cabo de aço, né? Para você entender a narrativa daquele trabalho, né? Então, aqui a gente vê essa potência dos espaços em branco. Como eu disse antes, e eu coloquei isso no texto porque há trabalhos com essas imagens, a lágrima, o gozo, o êxtase, não existem nesse presente parado, eles precisam ser um contínuo, eles precisam ser estendidos. E aí, não à toa, a gente olha a produção que se estende na parede. Eu não tenho como te oferecer, então, para uma pausa em pleno voo, uma imagem, né, que seja a imagem principal. É curioso notar que na história da arte, os futuristas depois foram acusados, né, de não abandonarem as imagens, porque eles queriam mostrar um automóvel em movimento. Então, eles faziam uma superposição. Quase como hoje na história em quadrinho você vê lá, né, o bonequinho corre e você tem um rastro que é de várias situações de diagonais, né, para mostrar que ele saltou, para mostrar que ele correu. E os futuristas faziam isso na pintura, né? E aqui a gente retoma esse lugar que é, se eu quero mostrar algo que está em movimento, eu preciso adicionar as unidades, eu preciso repetir, né? Eu preciso colocar diversas situações ou mais de um exemplo de uma mesma condição. Aqui uma aquarela. Fala sobre a aquarela enquanto eu bebo água. Então, essa aquarela é dos olhos, na verdade, também é uma imagem muito recorrente no meu trabalho. Os olhos, no caso, são os meus olhos, mas tem uma relação com aquela imagem clássica da Santa Luzia, que é um trabalho que eu já faço há bastante tempo, e é óbvio que tem a noção do espectador, ou de contemplação, ou de êxtase, estão presente nessas representações de olhos que eu faço. Eu visitei, não tem muito tempo, um ano e pouco, Toledo, né, na Espanha, e aí tinha uma pintura do El Greco, onde o Cristo revirava os olhos.
E quando lá no áudio guia, eles explicavam que aquela pintura foi recusada porque, em princípio, a revirada dos olhos de Cristo no êxtase, né, na ideia de que ele ia ascender, de que ele ia sair do seu próprio corpo, né, tinha um caráter erótico muito forte para a época, né? Você olha a pintura e você acha incrível e não vê nada, nenhuma relação direta, né? Então é curioso também como esses ícones religiosos eles vão ganhando, né, as leituras, sendo aceitos ou recusados, e a pintura é incrível e pelos olhos o El Greco carregou no brilho, carregou nos efeitos daquela situação, e a pintura ficava escondida durante muito tempo. Aqui é um outro trabalho, né, que é o Cisne Negro, e aí o modo como a gente se junta, né? Eu digo que ele lança a mão de uma espécie de violência na hora da produção. Esse é um trabalho muito detalhado, muito feito na matriz da madeira, com muito talho, com muita, o que eu estou chamando conceitualmente de violência, né? Dividir, talhar e tal. E, ao mesmo tempo, um modo de lidar com a escultura que é contemporaneamente a ideia de uma espécie de colagem, porque também é uma escultura que é feita com esse detalhamento em pedaços. Conhecendo o processo do Efraim, eu sei que ele vai fazendo as partes do trabalho, né? Em alguns casos faz o trabalho inteiro, em outros casos ele vai fazendo até para o cálculo do peso e tal. Tem até essa curiosidade de ter essa em bronze, então como manter esse pássaro, né, inteiro em patas tão pequenas, né? Porque, na verdade, ele tem essa base totêmica, sim, mas ele se sustenta em pé, sem base, sem absolutamente nada. E sem parafusos, como eu estava dizendo. Preste atenção nos parafusos. Um trabalho, na verdade, a matriz eu levei 1 ano para fazer, porque eu ficava tentando entender como que eu ia conseguir fazer aquilo. As penas, elas são feitas uma a uma, assim, e elas são todas encaixadas, porque eu queria que tivesse leveza na peça final, não queria fazer de uma peça só. Então tem até os intervalos das penas, assim, elas foram feitas uma a uma. E eu levei 1 ano fazendo a matriz. Tudo bem. Depois que eu fiz a matriz, eu falei, agora eu vou transformar em bronze, como isso vai ficar em pé? Porque era um drama. Exato. E eu tinha pouco tempo, na verdade, depois que eu passei 1 ano para fazer a peça. Então, tem essas... E como, assim, tem trabalhos que eles demoram muito tempo para serem feitos. E são ideias que ficam e que, se elas persistem, eu faço. Senão, eu desisto de muitas coisas. E esse trabalho, ele levou muito tempo, porque eu tinha as condições técnicas da realização dele. E as pessoas sempre ficam... Não parece bronze também, e ele parece leve, ele é pesadíssimo, e ele parece muito leve, e ele tem essa posição que, na verdade, é entre alçar voo ou pousar, né? Então, eu gosto também desse momento aí, das asas, que é exatamente isso, que ele está nessa ambiguidade, a imagem tem essa ambiguidade. Aqui, então, eu vou comentando sobre uma espécie de requinte, né, que é enunciar esses comentários, né, sobre a observação do cotidiano, que é o que ele acabou de fazer, que é lidar com a ideia de um voo, de um pássaro, ou com uma cena mais bucólica, uma cena mais cotidiana, dosando também a característica da autoexpressão, que também foi, durante muito tempo, uma leitura em parte exagerada, né, do trabalho, da biografia ou coisa parecida. E aí dosar essa conotação, né? Todo trabalho é autobiográfico e, às vezes, há um elemento biográfico, pode ser a observação de uma imagem de quintal, como a gente vai ver nesse próximo trabalho.
Comenta aí. Que é esse trabalho que está aqui no BNB, nessa exposição, que são os galos de Campina, ou cabeça vermelha, como chama no sertão. É um trabalho que eu fiz a partir da observação dos galos de Campina no quintal da casa dos meus pais, porque eu fico nesse movimento de ida e vinda, e vou sempre para o sertão e faço uma parte do trabalho lá. O meu pai é carpinteiro e tem uma oficina, e ele me ajuda numa parte do trabalho. E quando eu comecei a fazer esses trabalhos, ele me ajudou a fazer a parte de madeira, e ele nunca tem uma noção de como o trabalho fica, né? Porque, na verdade, lá na oficina é só o início do trabalho, depois eu levo para o Rio, para o meu ateliê lá, e finalizo, e depois para a exposição. Ele nunca tem exatamente essa imagem do trabalho final ou um contato direto. Imagem ele até tem, porque eu mostro coisas para ele. Mas, enfim, e o meu pai, diante desse trabalho, depois de pronto, porque ele não entende muito, ele vê as formas e são meio silhuetas, assim, né, na madeira, e eu acho que ele não tem muito, ele não consegue entender exatamente o que é aquela imagem, é só uma silhueta. E quando ele viu esse trabalho, foi interessante, primeiro que ele não reconheceu, porque ele tem problemas de Alzheimer, né? E ele não reconheceu, e depois ele olhou, aí ele pôs a mão assim, aí falou, rapaz, isso é uma coisa linda. E aí eu resolvi batizar o trabalho de uma coisa linda, em função da reação do meu pai diante do trabalho, de ser um trabalho que tem uma característica de beleza, que na verdade as crianças ficam loucas com o trabalho, aquela coisa. É um trabalho que tem essas características afetivas, tem a ver com a minha história, mas é também um trabalho que lida com essa noção também dos imigrantes lá, nordestinos, estou falando, porque é um pássaro também que vai embora do sertão, e essa situação dessa imagem que eu vejo no quintal, uma quantidade grande deles, é eles voltando para o sertão. Então eu faço um pouco o paralelo dessa história do pássaro com a minha história, que é ir e vir, é a minha relação com a minha família, e essa história de estar num lugar e outro. Então, por essas características todas, eu resolvi, então, chamar o trabalho de uma coisa linda e, de uma certa forma, assumir diretamente a questão da beleza no trabalho sem nenhum pudor, assim, já que, de uma certa maneira, algumas pessoas acham que um trabalho só pode ser conceitualmente interessante se ele for feio, ou desagradável, ou que a pessoa não tenha uma relação de entendimento direto, que crie uma dúvida, mas eu acho que existem também possibilidades de fazer trabalhos que também têm beleza visual. Eu acho importante, e acho importante que um trabalho tenha diversas chaves de entendimento, que você pode olhar para o trabalho e não saber exatamente qual a história dele, ou o que move o artista para fazer aquele trabalho, e por questões de memória ou de vivência, aquilo te remeter a determinadas situações pessoais, assim. A primeira vez que eu mostrei esse trabalho, eu mostrei uma edição pequena, o Carlos sabe muito bem, que ele me ajudou na pintura, até no Dragão do Mar, era uma edição de 50, e eu achei incrível, porque muita gente dizia, ai, lembro meu pai, lembro meu pai, lembro meu pai, porque o canto desse pássaro é incrível. Então, os homens do Nordeste têm uma relação muito forte com esse pássaro por causa do canto dele. E era incrível como as pessoas sempre associavam a imagem do pai. Para mim foi super importante, porque eu não estava dizendo a história, eu só estava mostrando o trabalho, e as pessoas diziam, lembro meu pai, lembro meu pai. E quando eu mostrei em São Paulo, na Forte Vilaça, no Galpão, que aí já era a instalação inteira e tal, um cara que trabalha na galeria, ele disse assim, esse pássaro ele tem um canto lindo. E ele sabia, e ele é do interior de São Paulo. Então, eu acho engraçado como o trabalho vai ali numa questão de memória e de como ele pode acessar o espectador
de uma outra maneira que não necessariamente é de uma maneira culta ou erudita ou da história da arte, é da história pessoal também. Então, eu acho interessante criar esses paralelos, né? E quando o trabalho consegue atingir esses níveis, assim, né, tanto de um entendimento ou outro, que não é do mundo da arte, mas o que eu sei exatamente o que eu estou fazendo e eu sei como eu conceitualizo isso, porque eu tenho uma formação em arte e eu vivo no ambiente artístico, tanto no Brasil quanto no exterior, e eu sei exatamente, né, o que eu estou fazendo, e eu acho muito importante também a informação. Eu acho que não existe arte sem informação. Eu acho que são coisas que estão interligadas. Eu acho que não pode ter a ideia do artista que fica produzindo no ateliê e que não conhece nada. Eu acho que informação faz boa arte, sim, e é fundamental. A gente tem essa experiência na escola de artes visuais, até a gente comentou com a Bia aqui ontem que, né, como é a relação, a história da formação. O Marcelo, agora no início da fala, também falou assim, mas eu preciso saber tanta coisa para fazer o meu trabalho, eu só quero fazer o meu trabalho. Mas eu acho que a gente tem um papel como artista, eu acho que o artista tem que estar em sintonia com o tempo dele e com a produção. Eu acho que o artista não está isolado do mundo, pelo contrário, né? Eu acho que tem uma postura, tem um modo de se colocar diante da vida. Fazer arte, para mim, é a maneira que eu escolhi para a minha vida, não é separado. O que eu falo, o que eu penso, o que eu vivencio, a roupa que eu visto, o filme, os amigos, a minha vida, tudo é o meu trabalho. Uma coisa não está separada da outra. As coisas estão todas interrelacionadas. É isso, obrigado.